Bom dia! Estamos aqui ao vivo em mais um IBV, né? Nossa Escola Bíblica, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Hoje é a nossa última aula a respeito dos livros de Esdras e Neemias. Começamos aí essa jornada e vamos encerrar hoje acerca desses dois líderes que Deus levantou, que Deus chamou para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Se você se lembra bem, né, vem acompanhando cada domingo, estamos contando essa história aqui, que logo após o cativeiro da Babilônia, o povo retorna para Jerusalém. E aí o templo é reconstruído, os muros são reconstruídos. Então, Esdras e Neemias foram esses dois líderes do qual Deus convocou para liderar toda essa reforma. E hoje o tema da nossa aula é sobre isso, o líder e a reforma, né? Vamos perceber o que é que Neemias fez ali já no final do seu livro, né? O que é que Neemias fez ali de reforma, o que é que Neemias promoveu, o que foi que ele encontrou ali no templo e que de fato ele viu que era necessário fazer uma reforma. Então, seja bem-vindo, você que está aí do outro lado, é uma alegria para nós estarmos juntos aqui, mais uma aula do nosso Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Estamos aqui, né, para compartilhar a palavra de Deus com você, é uma alegria para a gente estarmos juntos aqui. E em breve vamos estar juntos, né, presencialmente, se Deus assim nos permitir, para estudarmos e continuarmos esse aprendizado da palavra de Deus. Então, tem uma excelente aula, aproveite esses momentos e vamos aprender. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, e Neemias capítulo 13, né? Então, esse vai ser a nossa base da aula de hoje, né? O último capítulo do livro de Neemias, e vamos estar falando sobre isso, o líder e a reforma. O versículo-chave é justamente o versículo 30, que diz assim, ó, tá aí na sua tela, você pode acompanhar a leitura. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Então, você vai perceber que no final Neemias traz toda essa reforma e ele purifica os sacerdotes, os levitas, tudo que era estrangeiro. Neemias traz a purificação. Ah, por que, digamos, tem essa ideia, vamos assim dizer, essa rixa com tudo que era estrangeiro, todo o povo estrangeiro? Porque você percebe que ao longo da história Deus separou um povo para si, né? Israel foi escolhido por Deus para ser essa nação separada, para que eles pudessem adorar ao único Deus, né? Javé, ele diz claramente: eu sou o único Senhor, eu sou o Deus verdadeiro. E separou Israel para que o adorasse, o servisse e influenciasse outras nações, para que assim elas viessem a conhecer o Deus verdadeiro, Jeová, né? O Yahvé, assim como eles chamavam. Mas você sabe que ao longo da história o povo foi se desviando, se desvencilhando, se envolvendo com outros povos e outras culturas, e a partir daí eles começavam a cair em idolatria e práticas pagãs e se esqueciam de Deus. Por isso, tudo que era estrangeiro, né, tinha esse sentido de trazer contaminação. E ao final do seu livro, Neemias traz essa reforma, ele purifica todo o serviço no templo. E é isso que nós vamos entender. O objetivo é mostrar que a obediência a Deus é algo inegociável. Foi inegociável para Neemias e precisa ser inegociável para mim e para você. Então essa é a última aula dessa série, desse módulo que estamos aqui concluindo hoje. E eu quero que você perceba todo o zelo que Neemias tem em obedecer a Deus e em levar o povo à obediência. Porque Neemias foi um líder, o líder é aquele que arrasta, o líder é aquele que é o exemplo, que inspira. Então, Neemias, ele era zeloso e ele levava o povo a essa mesma obediência a Deus. Então, para ele, obedecer a Deus é inegociável. Então, para mim e para você também
precisa ser inegociável. A obediência a Deus deve estar em primeiro plano. A obediência a Deus deve estar ali de forma a que não venha a ser trocada por nada, mesmo que isso possa trazer prejuízos à minha vida e à sua vida. Não pode ser negociável. Eu não posso negociar, obedecer a Deus com outras práticas, com um jeitinho, com a forma disso ou daquilo, de passar o pano, de aliviar, de passar a mão na cabeça. Não. A obediência a Deus é inegociável. Se você percebe que existe algo errado na sua vida, na vida da igreja, não é inegociável. A obediência a Deus está em primeiro lugar. E Neemias percebeu isso. Percebeu que era necessário uma reforma no templo. As coisas estavam se comportando de forma totalmente diferente do que Deus tinha ordenado. Os levitas não estavam mais lá, né? Homens que eram pagãos estavam liderando o templo. Então estava tudo errado. E Neemias veio para fazer essa restauração. E ele promoveu várias mudanças no templo. Por que estava acontecendo isso? Se você se lembra, né, do início desse nosso módulo, você percebe que quando Deus chamou, Esdras veio primeiro. Você se lembra que Esdras veio junto com o povo do cativeiro? E Neemias era um jovem que nasceu lá no cativeiro, lá na Babilônia, e só veio depois. Então, quando ele chega, ele encontra tudo isso. Ele encontra tudo desordenado. E aí ele vai promover essas mudanças, ele vai promover essas reformas aqui no templo do Senhor, em 5 áreas, né, para resumir aqui o que Neemias reformou e o que nós precisamos reformar como igreja hoje. 5 áreas que precisam de reforma. A primeira, envolvimento com o mundo. Sim, envolvimento com o mundo. Nós precisamos, né, de estar atento a isso. Ou seja, Deus nos ordena que devemos ser santos, assim como Ele é. Assim como Israel era para o Senhor uma nação santa, então nós precisamos ser santos, né? Ser separados, ser esse povo exclusivo de Deus. Lá em Levítico, capítulo 20, ele diz assim, ó: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus é um Deus zeloso, um Deus que preza pela sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. E desde muito tempo, desde lá atrás, no Antigo Testamento, ele vem informando isso ao povo. Ele separa um povo, mas ele diz que esse povo precisa se consagrar, ser santo, piedoso, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Lá em 1 Pedro 1,16, né, serve para nós como igreja hoje. 15,16 ele diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, essa é o chamado para a igreja. Nós devemos viver nesse mundo, mas não nos envolvermos com esse mundo. Paulo vai dizer lá aos Romanos que nós devemos não nos amoldarmos, não tomarmos a forma deste mundo, né? Não estar envolvido com este mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente. Então nós vivemos no mundo, não vivemos em uma redoma, não vivemos em um gueto, não vivemos em um cubo fechado, não. Vivemos no mundo, precisamos nos relacionarmos com as pessoas do mundo, parentes, vizinhos, amigos, no trabalho, né, profissionais. Sim, precisamos disso, mas não somos do mundo. Cuidado com o envolvimento, cuidado com as pessoas que estão chegando na igreja, cuidado com aqueles que vêm no pequeno grupo e querem se envolver, dizem que querem servir. Cuidado, nós precisamos ter esse zelo. É o zelo que Neemias teve, que as práticas pagãs, idólatras, estavam prejudicando o povo, a adoração, o templo. Então, precisamos viver incontaminados pelo mundo. Nós devemos praticar tudo aquilo que o Senhor aprova. Nós somos uma nação santa, um
povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2:9, né? Separado, né? Santo, que Deus nos escolheu, que Deus nos separou para ser um sal, luz. E Israel era isso para Deus, para o Senhor, Javé, o Iavé, né? Então, ele separou Israel para isso, mas eles estavam se envolvendo com outros povos. Foi isso que os levou para o cativeiro da Babilônia. E parece que eles voltaram de um cativeiro tão cruel e já tinham esquecido de tudo isso, né? Versículo 1 ele diz que não deveriam se envolver com os moabitas. Olha o que diz, Neemias 13:1. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Então eles leram a lei de Moisés e perceberam. O ensino de Deus era que não houvesse mistura, mas eles estavam se envolvendo. E quem eram os moabitas? Quem era esse povo tão cruel que Deus não queria que eles se envolvessem? Eles eram os descendentes de Ló, moravam ali na altura de Jericó, mais ou menos ali depois do Rio Jordão, né? Além do Rio Jordão. Os moabitas foi um povo tão cruel. Balaque era moabita, e quem foi Balaque? Foi aquele que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês se lembram dessa história? E também os moabitas levaram Israel à prostituição e à idolatria. Está lá em Números, registrado. Então, o povo moabita, ele era uma má influência para os israelitas. Outro fato, eles não socorreram Israel com pão e com água quando eles saíram do Egito. Está lá em Deuteronômio 23. Então, os moabitas não eram uma boa influência. Por isso que Deus não queria esse envolvimento. Por isso que Deus não queria que eles se casassem com esses povos. Então, eles estavam sendo influenciados, isso estava trazendo muita coisa ruim, afetando a relação com Deus. E aí fica a pergunta para nós: quais as áreas da igreja hoje que devem promover uma reforma para não se contaminar com o mundo? Onde nós devemos trazer essa reforma? Essa foi a ideia, a visão dos reformadores da igreja. Quando promoveram a reforma, eles queriam trazer de volta o ensino dos apóstolos na igreja, eles não queriam romper com a igreja, simplesmente queriam trazer uma reforma, voltar ao que era correto, ao ensino dos apóstolos, voltar ao que Cristo havia nos ensinado. E é isso que devemos estar promovendo dia a dia, na igreja, na nossa vida, uma reforma diária, uma reflexão contínua, o que eu tenho feito que tem desagradado a Deus. Eu tenho me envolvido com outros povos, eu tenho me envolvido com outras práticas que não agradam a Deus, eu tenho trazido essas práticas para a minha família, para a minha igreja. Isso tem afetado? Então, essa é a reflexão que esse livro de Neemias nos traz. O que eu posso estar atento para não me contaminar nesse mundo? Vou viver no mundo para influenciar e não para me contaminar. Essa foi a primeira reforma que Neemias promoveu. A segunda, desrespeito com a casa do Senhor. Sim, meus amigos, perceba. Olha aí, capítulo 13 de Neemias. O primeiro desrespeito foi esse, né? Eles estavam se envolvendo com outros povos. A segunda área foi o templo, né? Pessoas, homens que eram inimigos de Israel, que eram inimigos do Senhor, estavam ali conquistando posições no templo, posições de destaque, de serviço. O exemplo é Tobias. Versículo 4, Neemias diz: antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso, utensílios, etc. Então, Tobias tinha uma posição no templo. E quem era Tobias? Lá, capítulo 2 de Neemias, ele diz que ele era estrangeiro, inimigo da obra, né? Capítulo 4, capítulo 6, Neemias está sempre relatando sobre esse homem. Ele era uma má influência para o povo de Israel, estava servindo no templo, tinha uma alta posição. Imagina o estrago que isso poderia acontecer. Imagina o estrago que pode acontecer na nossa igreja se uma pessoa má influente ocupa posições de liderança.
Uma pessoa má influente chega num PGM e a gente não trata, não corta, ele começa a trazer práticas de pagãs, idólatras. Ah, Digam, quer dizer que ele vai trazer uma imagem para o meu PGM para a gente adorar? Não, vai ser muito sutil. Vai ser uma palavra aqui, uma dúvida ali, uma controvérsia acolá, e isso vai moldando e de repente aquele grupo está infectado. Cuidado, cuidado. Neemias observou isso, estava atento. Neemias tinha um zelo porque ele conhecia a lei do Senhor, ele estava atento ao que Deus ensinava. Então eu preciso estar atento à palavra de Deus para que consiga, né, indicar esses falsos ensinos. Paulo, né, ele era severo quanto a isso, ensinou em suas cartas sobre falsos mestres, João também. Então, ele era má influência. Ao descobrir isso, Neemias promoveu a purificação das câmaras do templo. Então, Neemias vai lá e promove restauração, ele tira tudo aquilo. Ó, capítulo 9, ele diz, capítulo 8, versículo 8, fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como as ofertas de cereal e incenso. Ele tirou tudo que ele considerava impuro. E ele sabia que a santidade ao Senhor era inegociável. Então, quais as influências negativas? Quais as influências negativas que podem corromper a minha vida, a sua vida, que podem corromper o templo de Deus, ou seja, você que é morada do Espírito Santo? O que pode te influenciar para desrespeitar a casa de Deus, para trocar o que é certo pelo errado? Então, vamos estar atentos com essas influências. E em segundo lugar, se você estivesse no lugar de Neemias, se você hoje é líder, está nessa posição de influência, o que você faria? Cuidado, esteja atento, né? Seja zeloso com a casa de Deus. Terceira área que Neemias promove: negligência na manutenção dos obreiros do Senhor. Gente, isso é interessante. Percebam que no capítulo 10, o povo tinha feito uma aliança com Deus. Diz assim, ó, 10:39. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Não negligenciaremos. Ou seja, ali estava falando sobre os levitas, sobre aqueles que iam servir no templo. E Deus, assim, quando você sabe, quando ele separou as tribos, né? Cada um tinha sua tribo, a sua terra para produzir, para se sustentar. Mas os levitas não tinham terra, viviam no templo, serviam no templo e viviam da manutenção, da generosidade, das ofertas, dos dízimos que cada uma das tribos trazia ao templo. E era assim que foi estabelecido, porque eles serviam ao povo, serviam a Deus no templo e viviam dessas ofertas. Mas o povo estava negligenciando, eles disseram, não vamos negligenciar, mas em tão pouco tempo já estavam deixando de fazer por causa das influências. Tobias estava no templo, ele tinha tirado os cereais, as ofertas, e os levitas voltaram para a sua terra. Os levitas não estavam mais lá, estavam passando dificuldades e voltaram, saíram, abandonaram o templo. Vamos trazer aqui a nossa reflexão hoje. Você já imaginou se nós, como igreja, deixarmos de contribuir, de sermos generosos, de contribuir com a obra missionária, de fazer as ofertas missionárias, de já pensou se as juntas de missões pararem com o sustento? Esses missionários que estão no campo vão voltar para suas casas. Como vai ficar as igrejas? Como vão ficar as congregações? A nossa igreja, se pararmos de ofertar, de devolver o dízimo, como vai ficar a administração da igreja? Como vai ficar os pastores? Então, perceba que isso é importante, que isso é essencial para o prosseguir, para o avançar, né, do reino de Deus. E Neemias encontrou isso e ele ficou ali enfurecido e tirou tudo que era impuro da sala.
E aí ele tomou duas atitudes. Versículo 11 e versículo 13. No 11 ele diz: Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Neemias trouxe de volta os levitas para lá. Ei, o lugar de vocês é aqui, servindo ao Senhor. É como se os missionários tivessem voltado, abandonado o campo. E aí agora a gente nessa posição de destaque, de liderança enviado por Deus. Voltem, o seu lugar é lá. Vocês foram chamados por Deus para servir. E Neemias coloca eles de volta. E para a organização, no versículo 13, ele diz: Coloquei o sacerdote Selebias, o escriba Zadok, um levita chamado Pedaías, como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses eram homens de confiança. E eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos. Então Neemias nomeou pessoas certas para a tesouraria, para a administração. Neemias fez o que tinha que ser feito. E é isso que nós como igreja precisamos fazer. E eu louvo a Deus pela nossa igreja. Se você que está aqui nos ouvindo é membro da nossa igreja, você sabe, você tem total acesso, transparência, né, aos números da igreja, às ofertas, às contribuições, às saídas. Você tem acesso à tesouraria. E outra coisa, você também sabe, se você é da nossa igreja, que está no estatuto, nos regimentos da nossa igreja, nos documentos de que nenhum membro da tesouraria, né, é parte ou faz parte da família pastoral, né? Não pode. Isso foi acordado e inscrito no início da fundação da igreja para sermos transparentes com o povo. Glória a Deus por isso. Foi isso que Neemias fez, colocou pessoas idôneas, responsáveis, tirou aquelas pessoas que eram mais influências. Queridos, precisamos ter esse zelo com as ofertas, com os dízimos, com aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos investir da forma correta, ajudar da forma correta os missionários, as causas, as juntas missionárias. Então, que você possa orar a Deus por isso, mas que, se for necessário, tome as atitudes que Neemias tomou, promova a restituição daqueles obreiros, faça nomeações, né, as pessoas honestas de confiança. Neemias teve uma atitude corajosa e transparente, né? Neemias era zeloso pelo trabalho de Deus, né? Promoveu essa reforma e mais essa área, trouxe de volta os obreiros do Senhor. Também, Neemias promoveu mais uma reforma, foi em relação ao dia do Senhor, ao sábado, ao dia do descanso. Eles estavam profanando tudo isso, eles estavam ali promovendo comércios, eles estavam ali profanando o sábado. Olha aqui o que Neemias vai dizer. Naqueles dias vi que em Judá, alguns trabalhadores nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. 18, Neemias diz: por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. O povo esqueceu de tudo aquilo que os levaram para longe de Deus e já estavam profanando, fazendo comércio, trabalhando em pleno sábado. O Senhor instituiu o sábado, Deus separou o sábado do descanso, o sábado para adorá-lo. Deus estava educando aquele povo ao longo da história. Mesmo assim, eles não tinham entendido. Gente, o descanso faz parte. O descanso precisa estar na sua agenda. Precisamos sim trabalhar com afinco, com vontade, com dedicação, servir ao Senhor, mas o descanso faz parte. O dia do Senhor faz parte. Não negligencie esse dia. Nós, como igreja, temos a oportunidade de estarmos juntos, louvando a Deus nesse dia, como comunidade, como igreja, como povo, como família. E aquele povo estava desrespeitando o dia do Senhor, mas Deus é um Deus zeloso, Ele preza por isso, Ele preza pela sua glória. Não é por mim, mas é pelo Senhor. Então, Neemias, ele entendeu isso, ele acabou, ele restaurou o sábado.
é necessário. Hoje nós temos, né, institucionalizado o domingo, que é o dia de culto, né, do culto congregacional, onde juntos estamos ali louvando a Deus. Então, não desperdice, valorize esse tempo. Vá à igreja, louve ao Senhor com os irmãos. Então, nada, nenhuma outra atividade pode tirar a nossa atenção, tirar a atenção do líder, né, do servo de Deus no dia do culto, né? Respeite aquele dia como para o Senhor, reserve aquele dia para isso, que possamos trazer essa reforma, essa reflexão em nossa vida e estar atentos a isso e perceber que esse dia que o Senhor fez é necessário. O povo estava profanando o sábado e Neemias trouxe restauração ali. Neemias foi zeloso e corajoso. E a quinta área, né, por último aqui, Neemias percebeu outra coisa também que estava acontecendo, o casamento misto. Queridos, quando Deus separou o povo, ele disse para não se envolver com esses povos, porque eles eram pagãos e isso iria trazer ruínas. E de fato trouxe, porque eles foram para o cativeiro e agora voltaram, mas parece que estavam esquecidos. Tão rápido nós esquecemos das coisas, não é verdade? Não é só esse povo, não adianta a gente olhar para a história e ficar apontando o dedo para os povos de Israel e dizer que eles eram isso ou aquilo. Nós somos assim, esquecemos fácil as coisas que aprendemos de Deus. Parece que os ensinos de Deus vão embora assim de forma rapidamente e a nossa mente e o nosso coração de repente está em outra coisa. De forma sorrateira a gente vai trocando a adoração a Deus por outra coisa. E isso era muito forte para aquele povo, para aquela cultura. O casamento misto, Deus não queria essa mistura, porque ele sabia que era prejudicial. Ele sabia que isso prejudicaria. Olha aqui, versículo 23. Olha o que Neemias vai dizer. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. A metade dos seus filhos, as crianças já estavam tão envolvidas em outra cultura que não sabiam nem a sua língua original mais. Já estava tão misturado aquilo ali. Neemias ficou preocupado, ficou revoltado, porque estava se perdendo o ensino, toda a cultura, tudo aquilo que Deus vinha educando o seu povo lá de trás, desde Moisés. Né? Então, as práticas que Deus tinha ensinado me parecia que estavam se perdendo aqui com essa mistura. E Neemias diz: eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Olha o que ele diz no 26. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e o Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como vocês podem cometer terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Neemias estava ali repreendendo, Neemias provocou ali separação. Imagine, esse rompimento foi doloroso para aquele povo, mas foi necessário. Né? Famílias estavam constituídas, existissem vínculos, famílias, não é porque eram outros povos, mas existia ali relacionamentos, vínculos fortes, mas Neemias teve que romper. Foi doloroso porque ele era zeloso, inegociável. A adoração a Deus era inegociável. Então Neemias repreendeu o povo, foi severo, mas ele estava preocupado com a próxima geração. As crianças não sabiam mais nem a língua original. O que temos ensinado aos nossos filhos, aos nossos jovens, adolescentes? O que tem acontecido? O que eles vão
proclamar, o que eles vão declarar, qual é o Deus que eles vão servir. Essa precisa ser a nossa preocupação, a preocupação da nossa igreja. Hoje, o que, qual Deus eles vão adorar, que eles vão proclamar lá na frente. Neemias estava protegendo essa geração que tinha se esquecido de Deus. Ele queria preservar essa geração futura. Então ele tinha um compromisso, um propósito com as gerações futuras. Ele sabia que Deus era um Deus zeloso. Então, quantas vezes nós vamos precisar romper com as nossas práticas pecaminosas para preservar a comunhão com Deus? Tem vezes que é doloroso, que Deus nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, e é necessário, é necessário. Então, cuidado, jovem, com quem você está se envolvendo, com quem você pretende casar, constituir família. E não depende de onde ele é, depende qual é a raça, qual é a etnia, onde ele mora. O mais importante é o Deus que ele crê. Cuidado, cuidado com isso. Deus é um Deus zeloso. Então, amigos, foram essas áreas que Neemias promoveu a reforma, que possamos entender isso, que possamos não negligenciar o nosso descanso, o dia do Senhor, que possamos não nos envolver. Cuidado com as pessoas que estão chegando e vão se envolver na igreja, possamos estar atentos a isso, com os falsos ensinos, com as ideologias, com as falsas doutrinas, e que possamos não negligenciar, né, o zelo pela casa de Deus, pelas coisas do Senhor, que possamos viver aos pés do Senhor, sempre desejosos a fazer a sua vontade, né, como líderes, como igreja, em nossos ministérios, em nossa família, em nossa casa. Que Deus nos abençoe, que Deus possa colocar em nossas mentes e corações, né, esse mesmo ardor, esse mesmo desejo de zelo, de cuidado que Neemias tinha. Espero que esse módulo, né, esse estudo sobre Esdras e Neemias, sobre a reconstrução de tudo aquilo que Deus havia feito lá atrás, que possa servir para nós, que possamos estar pensando nessa reforma, nessa transformação diária, nessa nossa caminhada. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é passo a passo, é dia a dia. Como diz os amigos do Celebrando a Restauração, é um dia de cada vez. Então, que a cada dia possamos reformar um pouquinho, crescer à medida que vamos chegar à estatura de Jesus Cristo, né, do varão perfeito. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, uma semana abençoada. Fica com Deus e um forte abraço.